Hoje é mais um vídeo em busca do melhor ETF de renda fixa com um objetivo específico, reserva de oportunidade. Você que tem aquele seu dinheirinho e você está percebendo que a bolsa está subindo, ou mesmo em momento de queda da bolsa, o risco está tão alto que não faz tanto sentido assim você colocar na renda variável, visto a taxa livre de risco mais atrativa, a gente entendeu que faz mais sentido investir através de ETFs de renda fixa do que propriamente dito na renda fixa quando se trata de reserva de oportunidade. A gente já vem discutindo isso já durante alguns vídeos, então se você chegou aqui no vídeo de hoje, eu vou deixar a recomendação dos outros vídeos para você, mas a gente começou com o primeiro da lista, que era o mais famoso de todos, o LFTS, que era um ETF da Investo que investia só em Tesouro Selic. Lá nesse vídeo eu te expliquei o porquê que era melhor um ETF de renda fixa do que investir diretamente no Selicão ou investir diretamente no CDB, olhando algumas vantagens que eu vou te relembrar aqui agora. Mas a gente percebeu que por conta de uma ineficiência tributária, o LFTS perdeu o seu ranking de melhor ETF de renda fixa que existia. E a partir de agora ele é tributado em 25% sobre o lucro. Pô, ficou tão ruim que até o Tesouro Selic ganha. E aí a gente começou a estudar outros ETFs, inclusive a própria Investo, sabendo que aconteceu um BO muito grande, criou um outro ETF de renda fixa, o famoso LFTB. E esse Bzinho veio da indexação diferente que tinha no ETF. Então agora era 91% Selic e 9% Tesouro IPCA mais 2060. Começou a ficar mais interessante porque o prazo de repactuação aumentou e aí uma das maiores vantagens dos ETFs de renda fixa voltou a valer. A gente vai falar sobre isso. Depois a gente fez a disputa entre o LFTB e o novo ETF que foi criado de renda fixa, que também tinha quase que o mesmo objetivo do LFTB. Ele só era organizado um pouquinho diferente para ter uma duration menor e assim ter menos volatilidade de mercado, que era o AUPO 11. E neste vídeo aqui a gente decidiu qual que é o melhor entre os dois, devido às circunstâncias apresentadas e o objetivo da nossa carteira, que era colocar em um ETF de reserva de oportunidade, beleza? E sempre quando a gente termina um vídeo desse, eu peço que você deixe nos comentários qual é o ETF que você quer que eu faça esse 1x1, porque até agora quem tá ganhando é o LFTB. Hoje o LFTB vai guerrear, vai disputar uma batalha violenta com um ETF que tem um nome meio esquisito, chama B5P211. Nossa, mas eu nunca tinha visto um ticker que tinha número junto. Pois é, esse ticker representa um ETF que replica um índice da Ambima, e a gente vai entender um pouquinho sobre ele. Tá, Léo, tá, beleza, eu entendi, o LFTB ganhou do LFTS, aí depois ele ganhou do AUPO, agora nós vamos disputar com o B5P2, beleza, mas eu quero entender o porquê, me relembra o porquê que faz sentido a gente investir através de ETFs de renda fixa. E aí eu preciso te chamar para o quadro preto, porque quando eu abro o quadro preto, meu amigo, eu sugiro que você preste bastante atenção, talvez até anote. Pode anotar até na mão, se você tá sem folha de papel aí. Só para você revisar umas 2, 3 vezes antes da caneta apagar da sua mão, né? Porque isso aí vai auxiliar você fixar isso na memória de longo prazo. Então, a primeira vantagem, e é muito clara, através de um ETF, que nada mais... ETF, Léo, o que é esse negócio de ETF? O F vem de fundo. É porque o negócio é em inglês, né? Eu não sei porque que os caras colocam tudo em inglês, mas infelizmente você vai ter que aprender as coisas em inglês. Depois você traduz se você quiser. ETF significa Exchange Traded Fund. O que significa isso? Fundo negociado em bolsa. Poderia ser fundo negociado em bolsa, mas ficaria meio estranho, né? Mas era melhor, daria até para dar aula mais fácil, né? Mas o ETF nada mais é do que um fundo negociado em bolsa. E por ele ser um fundo, ele tem legislações que regem os regulamentos dele, diferente de um título público, diferente de um título de crédito privado, diferente do CDBzão lá do Banco Inter, da Nubank, do Itaú, do BTG, é diferente. Ele é um fundo negociado em bolsa. E aí dentro deste fundo, o gestor, o cara que organiza este fundo, ele pode colocar qualquer coisa dentro desse fundo. Se o objetivo deste fundo negociado em bolsa for investir em imóveis, o que ele vira? Fundo de investimento imobiliário. Se o gestor quiser colocar dentro deste fundo aqui ações, o que este fundo vira? Fundo de investimento em ações. Se esse gestor quiser colocar dentro deste fundo direitos creditórios, o que vira? Vira um FDIC. Olha que bonitinho, FDIC. Se o gestor quiser colocar dentro deste fundo debêntures incentivadas, o que vira? Vira um FII, Fundo de Investimento em Infraestrutura. Então perceba que, na verdade, no fundo, todos os fundos negociados em bolsa são através da mesma base de ETFs.
Só que cada um desses fundos aqui específicos, o FI, o FIA, o FDIC, como eles vão se diferenciando em quesitos de quais são os investimentos que eles fazem, a gente tem algumas leizinhas e algumas regrinhas que vão mudando. O FIINFRA tem uma leizinha que muda, o direito creditório tem uma leizinha que muda, e aí o ETF mesmo, que hoje a gente chama de ETF mesmo, são aqueles ETFs que ficaram com investimentos em índices. Então hoje a gente chama de ETF, só para você entender a história do ETF, né? Porque hoje a gente chama por convenção ETFs aqueles fundos que investem em índices. Mas na verdade isso é meio que chamar a palha de aço de Bombril, é meio que chamar o detergente de IP, é meio que chamar o achocolatado de Nescau ou Toddy, entende? É só uma generalização realmente do leiguismo. O ETF, ele é todo tipo de fundo negociado em bolsa, independente do que a gente coloca dentro dele. E aí ficou meio que padrão do mercado chamar ETF e deixar este ETF, não deram um nome novo para quando o ETF investe em índices. Então, sempre quando investir em índice, vai ser o ETF. Ah, se eu investir no índice de fundo imobiliário, que é o IFIX, pô, olha que bonito, eu investi no índice de fundo imobiliário, IFIX, é um ETF. Aí a gente chama um ETF que replica o índice dos fundos imobiliários. Se eu invisto aqui, que no caso é o XFIX11, se eu invisto em um ETF que replica o índice de ação, o BOVA11, pô, é um ETF, tá vendo? Você vê que é a mesma coisa, só que através de índices eles chamam de... Se eu invisto num ETF que replica um índice de renda fixa, opa, vai virar um ETF de renda fixa. E aqui a gente vai estudar hoje, que é o combatente com LFTB, que dá uma briga boa isso aqui, hein? O B5P211. Esse B5P2 é um índice criado pela Anbima para replicar a renda fixa de curto prazo de inflação no Brasil. A gente vai ver se faz sentido colocar a nossa reserva de oportunidade nela, se rende bem, se o LFTB ganha, se perde, qual que é a eficiência tributária. Então preste atenção, de acordo com o que eu te expliquei aqui no quadro preto agora, qual que é uma das vantagens óbvias do ETF. Ao invés de eu ir lá, abrir a minha corretora, entrar na minha corretora na EQI, entrar na Clear, entrar na Toro, entrar no Banco Inter, qualquer um. Entrei na corretora e comprei lá o CDB do Banco Inter. Comprei lá o CDB do BTG. Qual que é a diferença e qual que é a vantagem de eu comprar através da corretora o ETF? Agora você já sabe, não vai ter mais dúvida. O ETF replica um índice. Um índice tem vários títulos lá. Então ao invés de eu ir lá no Tesouro Direto e comprar o Tesouro Selic 2026, no ETF de Tesouro Selic, por exemplo, ele vai comprar o Tesouro Selic 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031. Ao invés de eu ir lá e só comprar o Tesouro Renda Mais 2065, se eu invisto através de um índice que replica os tesouros renda mais em geral, eu vou ter o Tesouro Renda Mais 2034, 2035, 2036, 2037. Ou seja, vou riscar aqui por cima. Vou riscar aqui por cima pra você não esquecer isso aqui de jeito nenhum. Diversificação. Diversificação. A primeira grande vantagem dos ETFs, já que eles replicam índices, é a diversificação. Você comprou uma cotinha, tá diversificado pra caramba. Ao invés de você comprar uma ação lá dos Estados Unidos, você comprou o SP500, que é um índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Aí você comprou lá o IVV, um ETF que replica o índice SP500, e aí você comprou 500 empresas. Diversificação instantânea, entende? É uma diversificação muito fácil de você fazer. Você não precisa entrar na corretora e comprar 500 ações. Você vai lá e compra um ETF, dentro do ETF tem 500 ações, entendeu? Diversificação. Isso também serve na renda fixa. Então essa é a primeira vantagem óbvia dos ETFs de renda fixa, em comparação com a renda fixa tradicional. Segunda vantagem, existe taxinhas escondidas, principalmente no Tesouro Direto, que a gente chama de taxa de custódia. É, taxa de custódia. E além da taxa de custódia, que normalmente você não vai perceber, tem a taxa de resgate antecipado, que inclusive eu falei pra vocês e gravei um vídeo, ficou brabo pra caramba, entre a diferença do Tesouro Renda Mais e do IPCA 2050. Os dois têm taxas de custódia e taxas de resgate antecipadas diferentes. Tinha muita gente perguntando, será que realmente faz sentido investir no Renda Mais 2065? Porque a taxa é tão alta aqui, que é mais alta mesmo, será que faz mais sentido investir aqui ou no 2050? Dependendo do objetivo, é um ou é outro. Então você tem que assistir esse vídeo para ver, pô, o objetivo que eu tenho aqui investindo no Renda Mais é este, porque senão eu vou pagar muita taxa e aí talvez não valha a pena. Então, esses dois tipos de taxas aqui, principalmente agora falando do Tesouro Direto, né? Esses dois tipos de taxa escondem muitas taxas que normalmente você não vê. Por exemplo, no Selicão, eu duvido que 100% das pessoas que estão assistindo esse vídeo sabem dessa taxa. E se você não sabe, eu quero a sua honestidade, pausando o vídeo e digitando nos comentários, pô, eu não sabia dessa taxa, que loucura. Digita desse jeito, pô, vírgula, eu não sabia dessa taxa, vírgula, que loucura, ponto final. Vamos
Vamos ver quantos comentários igual vai ter. No Tesouro Selic, ó, o Selicão da massa, existe uma taxa de custódia escondida. Escondida não, né? Porque os caras avisam, mas avisa de um jeito assim que é difícil você saber. Quando você investe até 10 mil reais no Tesouro Selic, a taxa de custódia é 0%. Então você não paga nada. Só que se passar dos 10 mil reais, opa, 0,2% de custódia anual cobrado semestralmente o 0,10, né? Então 0,10 por semestre dá 0,20 anual. Então perceba aqui, você já vai pagar uma taxinha, né? Aí você vai investir nos IPCAs da vida. Pô, tem taxa de custódia de 0,2, o IPCA+, por exemplo, tem 0,2 fixo, mais taxa de resgate antecipado, dependendo do tanto de tempo que você demora para sacar. O Renda Mais, o Educa Mais, tem taxa de saque antecipado. Tem que tomar cuidado, às vezes você vai pagar uma taxa absurda. 3,5% sobre patrimônio total, vai pagar muita taxa sobre patrimônio total, e você nem sabia disso. Aí você vai, pô, mas era pra eu estar ganhando com marcação de mercado aqui, eu não tô ganhando. É por causa das taxas, entende? É por causa das taxas. E o ETF, ele simplifica isso. O ETF, quando você investe no ETF, você paga para um gestor fazer as coisinhas pra você, né? Então, qual que é a diferença? Você, pessoa física, eu, Léo, se eu quero comprar Tesouro Direto, eu vou entrar lá no Tesouro Direto, vou clicar lá onde eu quero comprar, pau, investir, seleciono o tanto que eu quero investir, bom, investir, vou fazer meu investimento. Eu fiz isso diretamente, é o investimento ativo que a gente fala. Quando a gente escolhe comprar um ETF, eu tô entregando, literalmente, é como se eu estivesse entregando o meu dinheiro para o gestor e pedindo pro gestor ir lá e selecionar qual que é o melhor ativo dentro daqueles índices, né? Porque tem os índices que você vai olhar, né? Dentro daqueles índices o gestor fazer aquela manipulação lá, eu quero comprar esse, quero vender esse, agora vamos ver esse, aí eu quero pegar aquele, e o gestor fica fazendo tudo isso para você. Você basicamente não tem que fazer nada, você só tem que pagar o serviço do gestor. O serviço do gestor é o que a gente chama de taxa de administração. E aqui, na maioria dos ETFs, gira em torno de 0,15 até 0,30. Inclusive, agora um monte de influenciador tá abrindo ETFs, e você tem que ficar de olho na taxa de administração. Será que a taxa de administração é justa? Será que eles estão abrindo realmente para ajudar você que tá assistindo o vídeo? Ou tem algum fim lucrativo ali dentro da taxa acima do esperado? Porque é normal ter fim lucrativo, né? Mas acima do que é comum no mercado. Inclusive, eu tava tendo uma conversa com um caboquinho hoje, ó, às 9h36. Ô, mais pra frente, de repente, dá pra montar um ETF seu, um fundo de previdência. Aí eu falei assim, nem me atrevo. Se eu montar, vai ser tudo taxa zero, pra arrebentar com tudo. Aí eu quero ver. Ganhar só os custos pra manter ele vivo, sem cunho lucrativo. Duvido que vai ter um cara que tem coragem de fazer isso. Não tem. O fim lucrativo é realmente muito chamativo, né? E aí você pega um ETF aí com alguns bilhões de patrimônio, a taxa de administração que você acha que é pouquinho, dá dinheirão, hein? Dá o dinheirão. É só malefício pra você. Mas vamos ver se nós consegue, né? Se Deus abençoar, nós consegue. Então, a outra vantagem é que no ETF não existe taxinha escondida. Pô, você sabe qual que é a taxa global. Olhando para a taxa global, você sabe o quanto que de taxa que vai cobrar. E aí você sabe se é justo ou não, através da taxa, beleza? Então, segunda vantagem, não tem taxinha escondida. A primeira vantagem é a diversificação instantânea. A segunda vantagem é a taxinha global, que você consegue dimensionar todos os seus custos de maneira muito mais fácil. Qual que é a terceira vantagem? A terceira vantagem é muito legal, eu gosto pra caramba, principalmente, lembra que a gente tá falando sobre reserva de oportunidade. Vai ter muita gente falando assim, ah, mas você não falou de tal ETF que não sei o que, é porque talvez não faz sentido para reserva de oportunidade. E se fizer, é só você deixar nos comentários aqui que eu vou avaliar os comentários e o próximo X1 que tiver aqui entre o vencedor deste vídeo e o próximo vai ser talvez uma indicação sua, né? O B5P211, eu não ia fazer vídeo desse ETF não, mas tinha tanto pedido no vídeo anterior que eu resolvi trazer. Então faz seu pedido aí, beleza? Então para reserva de oportunidade a gente tem uma vantagem dentro dos ETFs. Qual que é a vantagem dos ETFs? Eu não sei se você já percebeu, mas quando você entra na corretora e você faz a venda de uma ação, inclusive vou fazer esse negócio aqui agora pra você. Rapaz, mas se você não deixar o like nesse vídeo aqui é palhaçada, né? Olha só, entrei aqui na corretora e aqui dentro dos ETFs você consegue ver que eu tenho o LFTB, certo? E aí eu quero te mostrar uma das vantagens muito boas que existem no LFTB. Por exemplo, eu vou entrar aqui na parte de home broker, que é a parte onde eu compro e vendo as ações, os fundos imobiliários, né, todos os meus ativos dentro da bolsa de valores. E aqui eu quero que você perceba o seguinte, dá uma olhada aqui no saldo que eu tenho para poder fazer negociação. R$ 2.837 isso aqui de dividendo que caiu. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui em negociar, vou clicar aqui venda, e aí agora eu vou clicar aqui em LFTB11, vou vender um LFTB11 só para você ver o que vai acontecer, tá? O LFTB11, ele é um ativo de renda variável. Quando você vende uma ação,
Lembra que a data para liquidação é D+2? Sempre a liquidação da sua ação vai acontecer em D+2. E quando você compra também, sempre em D+2. As corretoras, para facilitar a sua vida, elas otimizam isso colocando saldo projetado. Então, você às vezes vende uma ação hoje, já aparece o saldo projetado para você, só que o saldo vai cair na conta de verdade mesmo daqui 2 dias. No ETF acontece diferente, olha só. Tá tendo aqui compra e venda. Eu vou vender aqui só um LFTB, que eu não tenho intenção de vender LFTB aqui agora, mas eu quero que você veja aqui o saldo, ó. Dá uma olhada aqui neste saldo, fica olhando pro saldo. Ó, cliquei em vender, vai ser negociado. Olha lá, já subiu meu saldo. Você percebeu que já subiu meu saldo? A data de liquidação do ETF de renda fixa é D+1. Só que quando a gente tá usando para reserva de oportunidade, que eu não bati o carro, a minha mulher não precisou ser internada, a minha família não precisou acontecer alguma coisa de saúde, emergência e tal, que eu preciso do dinheiro na minha mão. Não, não, não. É reserva de oportunidade, para eu aproveitar de oportunidades na bolsa. Você percebe que aqui eu consigo aproveitar de maneira instantânea das oportunidades na bolsa, porque aí eu consigo fazer saldo e liquidação aqui agora, e aí o dinheiro já cai aqui no projetado, e aí agora mesmo, nesse mesmo momento, vamos supor que eu quero comprar uma ação, eu digito aqui o código, compra e pronto, aproveitei da oportunidade. Porque tem muitas corretoras que não permitem que você faça compra sem ter saldo na conta. Às vezes algumas permitem, e aí você tem que depositar até 2 dias úteis, mas tem outras que não. Então isso aqui facilita na hora de se aproveitar da oportunidade. E é D+1, é D+1. Então tem uma vantagem sobre os outros tipos de ativos, porque a maior parte dos ativos é D+2. O ETF de renda fixa é D+1 no próximo dia útil. Tem uma desvantagem aí também, né? Porque é negociado em bolsa. Então você só vai conseguir vender durante o período da bolsa. A bolsa está aberta das 10 às 18. Então você só consegue fazer isso em dias úteis. Final de semana você consegue sacar o LFTB, o dia que você tem em LFTB? Não consegue. Por isso que não serve para reserva de emergência. Reserva de emergência a gente já comentou desde o primeiro vídeo lá que a gente tá gravando vídeo sobre ETF de renda fixa. Reserva de emergência tem que ser CDBzão, tem que ser Selicão mesmo, tem que ser lá o resgate imediato do seu banco digital, tem que ser. E segurado pelo FGC, tem que ser. Não tem conversa. A gente não tá olhando para rentabilidade nesse caso. Reserva de emergência para emergência. Reserva de oportunidade é para eu aproveitar o máximo de oportunidades, né? Então esses ETFs de renda fixa, e no caso aqui o LFTB, no meu caso, né, que vamos ver se eu vou trocar pro B5 P2 agora. Mas no caso aqui do LFTB eu consigo ter essa vantagem da liquidez ser bem alta, beleza? E a última vantagem, já pra gente passar pra comparação, e essa aqui é a vantagem que realmente atrai, se você se sentiu atraído pelas outras 3 vantagens, eu sinto muito te informar que você foi atraído por voo de galinha, porque apesar de ser legalzinho, né, o voozinho de galinha, principalmente que é as galinhas Angola, quem conhece aí, eu tô fraco, acaba, né? Ele pousa rapidinho. Então, é uma vantagem assim que ok, mas não é aquela coisa. A quarta vantagem que eu vou te apresentar é sim aí um voo de águia, que é eficiência tributária. Ô, mas quem que não gosta de pagar menos imposto? Principalmente num país onde os impostos são cobrados absurdamente sem nenhum retorno, né? O retorno é precário, né? Não posso falar que é basicamente zero, porque eu sou médico, trabalho no SUS e sei que o SUS é bom. Apesar das suas falhas, né? Já tive que comprar dipirona do meu bolso para poder dar para paciente, criancinha que tava com dor. Mas é bom, comparado com outros países que não têm sistema único de saúde. Mas infelizmente a gente não tem retorno nenhum na educação, basicamente, não temos retorno na segurança, né? Então a gente fica triste com os impostos. Não vou nem entrar nessa conversa, porque senão eu fico triste também. Então a gente sempre quer ser o mais eficiente possível tributariamente, porque se eu pago menos imposto, sobra mais dinheiro para mim, eu posso usar esse dinheiro para ou investir, ou justamente já que eu ia pagar para imposto para ajudar em causa social, eu ajudar de maneira social, né? Então eu contribuo com o reino de Deus, eu contribuo com aquela pessoa que precisa, eu contribuo com a cesta básica. A eficiência tributária não é necessariamente você vai parar de ajudar a galera que precisa, não. Talvez você seja mais eficiente ainda para ajudar aquela galera que precisa. E aí, tributariamente falando, quando a gente fala da renda fixa padrão, né, a tradicional, o CDBzão, o Tesouro Selic, ele segue a tabela regressiva de IR. Qual que é a tabela regressiva de IR? É aquela que começa 22,5%, depois 20%, depois 17,5% e finaliza com o mínimo de 15%. O 15% aqui, ó, é só depois de 720 dias, depois de 2 anos, até 6 meses. Imagina a reserva de oportunidade. Você tá guardando sua reserva de oportunidade no CDBzão, certo? CDBzão. E aí, você lá guardando, surge uma oportunidade em 2 meses. Você vai sacar, pô, você vai pagar 22,5% sobre o lucro que você teve sobre aquele dinheiro. Até 6 meses, ou seja, até 180 dias aqui, ó, você paga 22,5%. Aqui até 360, você paga 20%. E aqui de 360, nesse intervalo aqui, você paga 17,5%. Depois de 720, você paga 15%.
15. E além disso, a renda fixa tradicional tem o famoso IOF. O que é o IOF? É o Imposto sobre Operação Financeira. E ele começa com 96... Palhaçada isso aqui, Léo? Não, não é palhaçada não. Eu vou deixar a tabela aqui pra você, tá? A tabela oficial aí do Banco Central, tá? Começa com 96% de tributo sobre o seu lucro. Então no primeiro dia, você depositei hoje, saque amanhã, todo o seu lucro fica na mão do governo. Porque você vai pagar 96% de imposto sobre o lucro do diário. Você colocou 1 milhão lá, dá um lucrinho diário, hein? Dá um lucrinho, dá uns R$300. 96% vai ficar no imposto do IOF. E os outros 4% de lucro que sobrou, 22,5% de imposto sobre o lucro, tá? Então só vai lá pra você, se você sacar em um dia. E aí esse IOF vai reduzindo gradativamente 3% por dia, até chegar em zero no 30º dia. Então lá depois do 30º dia, é 0% de IOF. Então perceba que é muito desvantajoso para aquela galera que quer guardar agora para aproveitar de uma oportunidade depois da Datacom. Ou então eu tô guardando para aproveitar de uma oportunidade, mas semana que vem apareceu a oportunidade, quero usar. Pô, você vai pagar imposto pra caramba. O ETF, ele vem para solucionar todos esses problemas. O ETF não tem IOF e o ETF já cai nessa tributação aqui dos 15%. Eu fiz uma explicação absurda do porquê que o ETF cai na tributação de 15% e o que ele tem que fazer para cair na tributação de 15%. Eu não vou explicar aqui de novo para não ficar repetitivo. Eu só vou resumir. Existe uma lei dentro dos ETFs, um decreto que fala que se o prazo médio de repactuação dos títulos de renda fixa que estão embutidos dentro desse ETF forem superior a 720 dias, o ETF cai na tributação de 15%, porque aí é como se o pacto de repactuação médio representasse esses 720 dias aqui na tabela regressiva. Foi o que acabou com a vida do LFTS, que foi o primeiro ETF que a gente abriu esse quadro. O LFTS tem um prazo médio de repactuação de um dia. Um dia cai onde? Cai aqui, ó. Só que aí, por ser ETF, ele ainda vai ganhar um balaço na cabeça e ficou 25%. Então, quando o prazo de repactuação média do ETF é maior do que 720 dias, ele cai aqui nesta tributação de 15%. Uai, então desde o primeiro dia, se eu investir hoje no LFTB, tive um lucro, amanhã eu vender, eu não vou pagar IOF, só vou pagar 15% de imposto de renda. Caramba, eu otimizei 96% do meu tributo. 96 não, eu otimizei 98% do meu tributo no primeiro dia. Com o passar do tempo não vai ter IOF, né? Então depois de 30 dias, a vantagem do ETF para a renda fixa tradicional tira o IOF, que a renda fixa tradicional já não vai pagar IOF. Mas a renda fixa tradicional ainda pagará 22,5% e o ETF pagará 15%. Depois de 2 anos, aí o ETF e a renda fixa vai ser igual tributariamente falando. O ETF ainda terá as vantagens anteriores que eu citei, né? A diversificação, as taxas que são mais claras e, em terceiro ponto, a parte da liquidez ali que você consegue com mais facilidade dentro da corretora e em específico, né? Então, lembra que quando alguém te vender um sonho ou um ETF aí, os influenciadores te vendendo um ETF, que a eficiência tributária é absurda e ela realmente é verdade, né? Te expliquei aqui. Só que ela dura pra sempre. Não, não, não. Depois de 2 anos, ETF de renda fixa é a mesma coisa da renda fixa tradicional, tá? Então não muda nada não. Para reserva de emergência, por exemplo, que a intenção é você deixar mais 2 anos, né? Você não vai querer que ele tenha uma emergência o tempo todo. Talvez realmente não faça sentido os ETFs, porque para reserva de emergência, se a emergência acontecer no final de semana ou no feriado, você não consegue sacar. Então tira esse trem. Ai, vou colocar no AUPO 11 para reserva de emergência porque tem uma volatilidade menor. Não faz isso não. Ai, coração. Ai, nossa senhora. Tomara que não aconteça uma emergência com você no momento que a bolsa tá fechada, né? Reserva de emergência não tem pra que discutir, meu amigo. Nós estamos falando aqui sobre reserva de oportunidade, tá? Dito isso, você entendeu então por que nós estamos fazendo essa série de ETFs. E agora a gente vai para a competição em si. O que é esse ETF B5P211? É um ETF que replica o índice B5P2 da Ambima. Então aqui, ó, quando a gente entra na própria Ambima, a Ambima ela fez vários índices IMAs, que são os índices que replicam os tesouros IPCAs. Então você vai ver o IMAB, você vai ver o IMAB 5+, você vai ver vários tipos de índices que começa com o IMA, que nada mais é do que o índice de mercado da Ambima, por isso que começa com IMA. Aí o B vem da NTNB. Ah, Léo, o que é NTNB? Tá ficando confuso. Não, tô só te explicando o nome. IMA vem de Ambima, o B vem de NTNB. Quando você entra aí no Tesouro Direto, hoje, Tesouro Direto é mais acessível, e a galera viu que eles tinham colocado os nomes muito feios. Hoje você consegue clicar aqui e ver IPCA+.
porque é IPCA mais alguma coisa, né? IPCA mais alguma coisa, IPCA mais 7, IPCA mais alguma coisa, IPCA mais 7 aqui, né? Então, antigamente, era chamado de NTN-B. E aí tinha a NTN-B principal e tinha a NTN-B que não era a principal, que era a que pagava juros semestrais, tá? Tinham os nomes diferentes, NTN-B. Então, o B aqui do IMAB, esse IMA vem de ANBIMA, o B vem de NTN-B, que são os IPCA+, então você já sabe que o IMAB são índices de títulos do Tesouro de IPCA mais alguma coisa. Ó, pra você ver, agora você tá entendendo aqui o porquê que chama IMA. E o 5 vem do quê? Olha que bonito, cara, você entende tudo. Agora você consegue entender. O 5 vem do quê? Vamos ler aqui comigo aqui, ó. Carteiras de títulos públicos indexados a IPCA, tá aqui, ó, NTN-B, com prazos inferiores a 5 anos. Então o 5 vem do quê? Porque é inferior a 5 anos. Ah, Léo, então quer dizer que lá no B5, P2 não tem o Tesouro IPCA mais 2040? Não tem. Porque o Tesouro IPCA mais 2040, pô, tem 14 anos de duração. 14 anos. São 5 anos para baixo. Então é de 2031 para baixo. Então ele tem o Tesouro IPCA mais 2026, que não tá sendo mais negociado aqui, mas ele já foi negociado. Então ele tem o IPCA 2026, ele tem o 2027, ele tem o 2028, ele tem o 2029, ele tem o 2030. E tem o 2031, que são os 5 anos ali de duração, beleza? E o que significa esse P2 aqui, Léo? Porque faltou o P2. Olha que bonitinho. Prazo médio de repactuação. O P vem de prazo médio de repactuação de, no mínimo, 2 anos. 2 anos é quantos dias? 720, né? Por que é 720, Léo? Opa, para poder pagar só 15% de imposto de renda. Ah, é bom demais quando você entende. Eu fico feliz demais quando eu sei que você entende. Então vem comigo aqui, ó. O IMA vem de ANBIMA, o B vem de NTN-B, que são os títulos de IPCA. O 5 vem de prazo inferior a 5 anos, ou seja, de curto prazo. E o P2 falando que o prazo mínimo de repactuação são 2 anos, ou seja, pode ficar tranquilo que você só vai pagar 15% de imposto de renda se você vender isso aqui. Não tem IOF e é só 15% de imposto de renda. E aí, olha que legal, vamos ver aqui a rentabilidade deste título. Esse título, ele rende a média, traçado pelo índice, dos rendimentos dos IPCAs mais de 5 anos de duração. Então, não é só o 2026, não é só o 2027, lembra lá da primeira vantagem, diversificação? Então, são todos os títulos que têm menos de 5 anos e considerando uma dosagem, né, um peso nesses títulos para que o prazo médio de repactuação fique maior que 2 anos. Aí aqui a gente consegue ver o prazo médio de repactuação, ó, 780 dias. Aqui a gente consegue ver a duration de 526 dias, dá 1 ano e pouco, menos de 2 anos de duration. Então a gente consegue ver que a volatilidade dele é menor. E aqui a gente consegue ver a rentabilidade dele, ó. Rentabilidade dele, IPCA no Brasil sempre é muito alto, né? Então a rentabilidade dele normalmente vai ser boa. Quando a gente olha aqui num título de renda fixa, é bom a gente ver os drawdowns e a volatilidade desses títulos. Hoje você consegue ver que a volatilidade desse título está de 2,43. O que significa isso? Que a possibilidade de queda e de alta da cota, né, tanto para cima quanto para baixo, é de 2,4%. Em momentos como estamos, e aí agora que a gente já começa a subir o nível do investidor, porque se a gente estivesse no momento de taxa Selic baixa, taxa futura de juros, DI 30 baixa e com a tendência de alta, a gente ia fugir desse tipo de título indexado a IPCA. O LFTB também ia cair, o AUPO também ia cair, que tem lá seus 9% em IPCA. Só que se a gente está no momento de mercado que a taxa Selic está com tendência de queda, anunciada inclusive pelo Banco Central que vai cortar na próxima reunião do Copom, a taxa futura de juros com expectativa de queda também, pô, eu vou ganhar com marcação de mercado nesses títulos. Eu vou otimizar minha reserva de oportunidade. O objetivo é ser reserva de oportunidade mesmo. É o pós-fixadão lá. Só que se eu preciso ter um pedacinho de IPCA mais para aumentar meu prazo médio de repactuação justamente para eu ganhar a otimização tributária, pô, nada melhor do que matar 2 coelhos numa cajadada só, não é verdade? Beleza. Então, o B5P211, ele também pode sofrer marcação a mercado. Por quê? Porque ele não é um título puro pós-fixado. Ele tem IPCA+, ele não é Selicão. Então a primeira diferença entre o LFTB, que por enquanto está no top 1 aqui dos ETF de renda fixa para oportunidade, e o B5P211, é que o B5P211 é IPCA+. Aqui é Selicão e 9% só de IPCA+. Lembra das composições? Deixa eu até abrir aqui a composição para você. Olha só, o B5P211 é um ETF gerido pelo Banco Itaú, e aqui a gente já consegue ver o que ele tem dentro do portfólio dele. Olha lá, tudo é NTN-B, tá vendo? Tudo é NTN-B, só que cada um de 1 ano. Cada um de 1 ano. Aqui a gente consegue ver
os vencimentos. Então lá, 27% de NTNB, ou seja, IPCA mais 2026, 26% de IPCA mais 2028, 24% de IPCA mais 2030, 14% de IPCA mais 2027, 6% de IPCA mais 2029 e 0,21% de IPCA mais 2031. Então perceba que ele só tem IPCA na sua composição. Quando a gente entra no LFTB, ó, vamos entrar aqui no LFTB e vamos ver a composição da carteira. Olha o que tem no LFTB. O LFTB, ele replica o Selicão. Então aqui o LFT, por isso que você vai ver que chama LFTB, o B vem porque precisa também de um NTNB, que tá aqui, ó, NTNB 2060 em 9% da carteira. Só que a primeira parte do ETF, que chama LFT, vem de letra financeira do Tesouro, que era como o Selic se chamava antes. Selic só passou a ser Selic depois que as pessoas físicas começaram a entrar no Tesouro Direto. Antigamente chamava LFT, letra financeira do Tesouro. Então percebe que 91% da carteira do LFTB é Selicão, pós-fixado. E aí a gente tem aqui 9% de NTNB. Só que aí o NTNB é vencimento 2060. 2060. Então a duration é bem mais alta desse título aqui. A duration do Selicão é quanto? 90% da carteira, 91% da carteira tem duration de 1. Só que de um dia. Só que esse 9% do 2060 sobe a duration aqui do LFTB para quase 2 anos. Então é uma duration muito parecida ali com o B5P2, que tem só IPCA+, porque tem a ver com o prazo de validade dos títulos. Já te dei uma aula magna sobre marcação ao mercado, tá? Aqui esse vídeo, se você quiser aprender, vai lá que tá de graça. Curso que paguei 800 pila só para aprender marcação de mercado, tá de graça pra você ir no YouTube. É o vídeo mais completo de marcação de mercado que você vai conseguir encontrar de graça aí na internet. Dito isso, a gente enxergou a primeira diferença, beleza? Quando a gente olha os drawdowns, você consegue perceber que as quedas máximas aqui do B5P2 foi de 2%, né? Ó, 1,89, queda máxima aqui desde 2021 até hoje. Então cai muito pouco, porque a duration é muito baixa. Duration muito baixa. Quando a gente olha o LFTB, a gente tem que olhar também o drawdown disso. Vamos ver o quanto que caiu já o máximo? Olha aqui, o máximo que caiu desde 2025 foi quando fez o lançamento dele, né? Você consegue perceber que caiu 1,07. Se a gente conseguisse voltar um tempinho mais atrás e colocar o LFTB mais estressado, ele cairia mais ou menos do que o B5P2. Teoricamente, o LFTB volatilizaria mais. Por quê? Porque a duration do LFTB teórica é 760 dias. E a duration aqui do B5P2, como está escrito aqui, 526. Então o B5P2 ele tem a tendência em volatilizar um pouquinho menos. Ah, Léo, então por conta da volatilidade ser menor, é melhor eu escolher isso? Porque o AUPO volatiliza menos do que o LFTB. É melhor eu escolher o AUPO? Calma, Calabreso. Isso são detalhes. Depende do que você quer. Reserva de oportunidade. Investidor de bom senso, inteligente, né? Investidor inteligente. Cenário macroeconômico, você analisa tudo isso e vai fazer a sua escolha. Por isso que não existe esse negócio de diquinha. Para de seguir esse negócio de diquinha. Casa de análise, a casa de análise serve de apoio. Não vai seguir dica sem olhar nada. Ah, Léo, mas não consigo estudar. Então você tá fadado a, em algum momento, entrar em encrenca, né? Paga uma consultoria, então, pelo menos. Que você vai nessas máximas aí dos YouTubers, você vai se lascar, viu? Eu falo isso, não é porque eu não erro, não. Eu erro também. É por isso que eu falo isso, tá? Às vezes, o vídeo que eu gravei lá 5 anos atrás, o Leozinho de hoje é bem mais maduro que o Leozinho lá de 5 anos atrás. Hoje, com mais bom senso, com mais experiência, pensa diferente do Leozinho lá atrás. Se você segue diquinha, e tem uns caboclos que não estuda mesmo, né? Você segue diquinha desses caras que não estudam, aí você tá, ó, lascado. Então, beleza. Olhamos a parte da volatilidade. Vamos olhar, então, a parte da rentabilidade agora. Olha a rentabilidade aqui do B5P12. Tá na média da rentabilidade nos últimos 12 meses de 10,8%. Você consegue ver aqui nos últimos 5 anos, desde sua existência aqui, né? Rendeu aí 57%, 57,3%. Quando a gente olha a rentabilidade do LFTB, como ele tem um período de existência mais curto, você consegue perceber aqui que ele entregou uma rentabilidade de 17,74%. Porém, colocando os dois aqui dentro do mesmo gráfico, você consegue perceber que neste intervalo de tempo que o LFTB está desempenhando junto aqui com o B5P2, óbvio, porque a taxa Selic também está bem alta, né? Mas é óbvio também que os tesouros IPCA+, seguem uma inflação implícita para poder fazer o cálculo, né? Porque se a gente for considerar só isso, teoricamente seria IPCA mais 3 pro resto da vida, né? Mas a gente consegue ver que quando o Selic sobe, taxa futura de juros sobe, teoricamente a taxa do IPCA mais também sobe, né? Então não é desculpa. Mas aqui se consegue perceber que o LFTB entregou aqui uma rentabilidade bem maior do que
o B5P2, né? A gente consegue perceber aqui que desde o período da existência aqui do LFTB, ele venceu aí absurdamente, né? Inclusive, por incrível que pareça, mesmo na teoria, o duration do B5P2 ser menor do que a do LFTB, a gente consegue ver aqui que nesse momento, no dia 18/12, o B5P2 sofreu mais marcação de mercado do que o LFTB. A gente consegue ver aqui que os dois caíram, né? A gente consegue ver que o B5P2 caiu bem mais do que o LFTB. Você vê que algumas movimentações que os gestores fazem, e a gente consegue ver lá, pô, a duration alva é 760, mas algumas movimentações que o gestor faz, porque ele precisa em algum momento fazer o saque, investir em outro, né? Isso às vezes atrapalha um pouco a rentabilidade do ETF, do índice, né? Mas enfim, beleza, Léo? Então eu sei a diferença da composição, eu sei que a duration e a volatilidade do LFTB teórica é maior. Na prática, neste momento, nessa janela de tempo que a gente analisou, a do B5P2 foi até um pouquinho maior e perdeu em rentabilidade. Mas a gente ainda tem dois pontos para analisar. A gente precisa ver a liquidez do ETF, porque tem que ter uma liquidez boa, senão uma hora que eu quiser vender não conseguir vender, não adiantou de nada, não dá pra quê? Aí quando eu quero vender não consigo. Então tem que olhar a liquidez. E segundo ponto é os custos do ETF. Se o LFTB rende um pouquinho mais nessa janela de tempo agora que a Selic tá muito alta, mas tem um custo muito alto, quando a Selic cair e ficar meio pau a pau com o IPCA, pô, eu vou perder no LFTB. Então vamos dar uma olhada aqui nos custos. Olha para você ver aqui, ó, patrimônio líquido do LFTB são 2,8 bi de tamanho e tem uma taxa de administração de 0,19. A negociação média diária do LFTB é de 46 milhões de reais, 46 milhões por dia. Então você vai sim conseguir fazer tranquilamente suas negociações. E a taxa de administração seria 0,19. Quando a gente olha para o B5P2, olha só, ele tem um patrimônio maior do que o LFTB, até porque ele existe há mais tempo que o LFTB, né? O B5P2 existe desde 2021, o LFTB existe desde o finalzinho de 2024, ó. Finalzinho de 2024 ali, ele saiu em novembro de 2024. Depois que deu a treta lá com o LFTS. O LFTB e o LFTS, os dois não são da Investo. Aí o governo encrencou com o LFTS, lançou essa nova regra, cobrou muito imposto do LFTS e eles criaram um LFTB, né? E aí que você consegue perceber que, apesar do LFTB ser 400 milhões menorzinho do que o B5P2, em número de cotistas, o LFTB acaba sendo um pouquinho maior, né? O LFTB tem 35 mil cotistas e o B5P2 31 mil cotistas. Negociação diária do B5P2 é um pouco maior e a taxa de administração 0,20, um pouquinho maior também, né? Não é tanta coisa assim, por causa de 0,01 eu vou deixar de investir. Não, mas o LFTB é mais barato. Então a gente chegou aqui então em algumas conclusões. Primeiro, o B5P2 é maior do que o LFTB, mas isso não atrapalha a liquidez do LFTB. Os dois são grandes o suficientes para ter uma boa liquidez. Então, nos dois eu poderia investir, que eu poderia ficar tranquilo que na hora de sacar eu conseguiria sacar. O LFTB é um pouquinho mais barato na taxa de administração do que o B5P2 e, teoricamente, para momentos como este do cenário macroeconômico atual, onde eu vejo uma taxa Selic alta e vejo também uma possibilidade de queda da taxa futura de juros, eu posso aproveitar do rendimento alto da taxa Selic, que o B5P2 não vai me proporcionar, e ganhar com marcação de mercado, já que a LFTB tem o duration mais alto. Então, se a taxa cair, eu vou ganhar com a duration mais alta. Isso também é verdade no momento contrário. Quando a taxa Selic está baixa e a taxa futura de juros está com a tendência de alta, o LFTB, como ele vai render pouco, porque ele está exposto ao Selic, e ele tem o IPCA mais 2060, se ele indexou isso a uma taxa baixa, né, que provavelmente não indexou, porque criou agora no mês 11, mas se estivesse numa taxa baixa, consumiria patrimônio. Então, teria uma rentabilidade negativa. Diferente do B5P2, que mesmo com a taxa Selic baixa, ele ia render IPCA mais alguma coisa e teria um rendimento maior, e quando a taxa subisse, como a duration é mais baixa, ele sofreria menos. Então perceba que são para momentos diferentes. O B5P2 é um ótimo ETF, mas para o momento atual ele infelizmente perdeu para o LFTB. E eu vou continuar deixando a minha reserva de oportunidade no LFTB, porque no LFTB faz mais sentido no momento atual. Talvez no momento futuro, quando a taxa Selic estiver mais baixa, que no Brasil é meio quase que impossível isso, né? Mas se estiver mais baixa, com uma previsão de alta da taxa futura de juros, talvez eu possa migrar a minha reserva de oportunidade para o B5P2 ou começar a adicionar novas reservas de oportunidade quando eu for montar em B5P2, né? Afinal, neste momento, com a taxa baixa, teoricamente os ativos estarão muito caros e sim, você vai ter que ter algum lugar para você guardar de reserva de oportunidade. Aí pode ser a hora do B5P2, hein? Então, como que ficou o ranking atual? O editor vai até colocar aí na tela. Primeira luta, LFTS, LFTB, LFTB saiu vencedor. Segunda luta, a UPO11, LFTB saiu vencedor. E agora, B5P211 vezes LFTB saiu vencedor, com a ressalva do momento atual da macroeconomia. Pode ser que em algum outro momento, e aí isso é muito importante, né, você entender, porque às vezes vocês ficam
uma constatação, né? Eu poderia só vir aqui e falar assim, não, o LFTB é melhor que o B5P2. E aí pronto, você vai levar pra sua vida que o LFTB é melhor. Tenha clareza mental, tô aqui pra te ensinar, não é pra te informar não, é pra te ensinar. Quando o cenário macroeconômico é de alta, previsão de alta da taxa futura de juros, talvez o B5P2 seria melhor para reserva de oportunidade. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo se você tem o B5P2, se você prefere o LFTB, se você tem o B5P2 e vai parar de colocar a oportunidade agora no B5P2, vai aproveitar para colocar no LFTB. Faça suas contas, não saia vendendo o B5P2, você vai ter que pagar 15% de imposto, lembra disso. Às vezes não faz tanto sentido você fazer a transição, mas começar a aportar a partir de agora no LFTB. E mesma coisa o contrário, né? Você que tem LFTB aí, já vai ficar esperto para quando trocar o cenário macroeconômico colocar no B5P2? Deixa aqui nos comentários o digno, o ETF, o brabo, aquele que vencerá o LFTB. Tô ansioso para que vocês encontrem esse ETF. Vou ler todos os comentários e vou trazer o ETF mais interessante. Falou, fiquem com Deus. Papai do céu abençoe vocês.